Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Hoje é terça-feira, dia 8 de maio, e estamos juntos em mais uma edição do Assunto do Dia, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E que bom contar com o seu carinho, com sua companhia e também com sua audiência. Hoje, aqui no nosso programa, vamos tirar suas dúvidas sobre investimentos financeiros. Isso mesmo. Olha só, é terça-feira, hoje tem receita, vamos aprender a preparar um espaguete. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda vamos conferir juntos as notícias da internet sobre o tema. Tem também a enquete do dia, que é o momento em que a gente vai poder interagir mais. Você vai ligar para responder a nossa pergunta e também através da linha interativa você vai mandar a sua dúvida para os nossos convidados. Teremos tudo isso e muito mais. Fica conosco porque o assunto do dia só está começando. E de acordo com especialistas, a maior parte da população brasileira aplica sua renda excedente exclusivamente na conta corrente ou na conta poupança. O investimento ainda é uma realidade um pouco distante de muitas pessoas. E o motivo desse distanciamento é a falta de informação. O medo também do risco, E o mito de que a Bolsa de Valores, por exemplo, está ao alcance apenas dos ricos. Ainda segundo especialistas, não precisamos de muito dinheiro para começar a aplicar as nossas economias. O 13º salário, o fundo de garantia ou mesmo uma pequena parcela mensal do salário já permitem dar os primeiros passos no mundo dos investimentos. E para nos mostrar o quanto é prático investir, vamos conversar hoje com dois convidados que entendem bastante sobre o assunto, já estão aqui no nosso estúdio. O Emílio Calado é o nosso primeiro convidado, ele que é economista e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Finanças e também ele é diretor da Sociedade Pernambucana de Planejamento Empresarial. Daqui a pouquinho a gente conversa com o nosso primeiro convidado, vamos conversar também com o Arthur Lemos. Arthur é o nosso segundo convidado, ele é consultor financeiro, financista e sócio da DESOF. É assim o nome mesmo que fala, né, Arthur? Daqui a pouquinho a gente dá início aqui no nosso bate-papo, teremos muitas dicas, mas a partir deste momento a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o tema. Nessa reportagem é muito importante que você preste atenção, a gente não vai falar de investimento, vamos falar sobre a importância da educação financeira. Essa educação financeira, ela faz toda a diferença, ainda mais quando ela é trabalhada ainda na infância. Confira! A Júlia, de 10 anos, é um exemplo para quem quer saber como se faz para guardar dinheiro. A garota, que recentemente abriu um canal no YouTube, é orientada pela mãe a juntar todo o dinheiro que recebe da mesada para comprar as coisas que ela quer. E o objetivo da Júlia, nesse momento, é de comprar equipamentos para melhorar ainda mais a qualidade dos vídeos que ela posta na internet. Minha mãe perguntava se eu queria festa ou se eu queria dinheiro. E aí eu disse dinheiro. E ela me deu dinheiro e daí eu vi como é legal juntar. E aí todo mês, assim, eu junto dinheiro para comprar. Aí eu faço uma lista e quando for no meu aniversário, Dia das Crianças, eu sempre compro. Nessa brincadeira de juntar dinheiro, Júlia está levando bem a sério. Já conseguiu comprar um tripé novo para suas filmagens. Eu pergunto a ela se uma criança de 10 anos não se interessa por comprar bonecas e outros brinquedos. Mas ela tem um objetivo certo. E me conta a estratégia que usa para não sentir o desejo de gastar suas finanças com essas coisas. Toda vez que eu vejo, eu viro a cara e não vejo para poder não comprar. Porque senão eu vou lá e compro. Algo muito importante que a gente não pode deixar de comentar nessa matéria é que a Júlia também se preocupa com as vendas para conseguir aí melhorar essa questão de guardar dinheiro. Esses lacinhos aqui, essas tiaras. Bom, você está vendo essa caixa cheia desses produtos aqui que fazem parte aí do acervo que ela coloca para vender. A mãe está sempre monitorando tudo isso, né? Por que é importante, Adriana, ela já ter todo esse conhecimento acerca de pensar no que vai comprar, estratégias para não gastar de maneira supérflua o dinheiro e também vender para conseguir mais dinheiro, arrecadar mais. Isso faz ela valorizar cada vez mais o dinheiro, né? Sim, faz sim. Nessa idade, é uma idade difícil, que tudo que vê quer comprar tudo, a fala é única, mãe compra. E aí a gente disse, não, vamos ver o que é que a gente pode fazer para que você possa entender, né, o quanto custa cada coisa, né, ganhar, como é ganhar e como é vender.
vender, receber, para poder ter seu próprio dinheiro. E aí eu comecei a fazer essas tiaras para ela vender. Então, eu explico, né, que, além da venda, o dinheiro que entra, ela não pode gastar tudo, que tem a questão do capital de giro, que vai chegar um momento que não vai ter mais tiara, ela precisa repor os laços, repor material, e assim vai. E olha, pense numa mãe que se preocupa com a educação financeira. Até livro infantil sobre o tema ela já deu para as meninas. A filha mais nova da Adriana, que é a Liz, que tem 5 aninhos, já segue os passos da irmã, tanto na questão dos vídeos para o YouTube, quanto na economia de dinheiro. Mamãe estava falando aí que você também já recebe seu dinheirinho e você procura guardar também, igual a sua irmã faz? Sim. E o que você pretende comprar, o que você pretende fazer com o seu dinheiro? Comprar um tripé e comprar as coisas para gravar. Quer ser youtuber também? Sim. Eu fui uma pessoa que não fui educada para guardar dinheiro e eu senti essa dificuldade. Tive que aprender na marra e aí eu disse, não, eu não quero que minhas filhas sofram com aquilo que eu sofri, né? Na juventude, na adolescência, querer dinheiro para começar a trabalhar e gastar tudo. E eu disse, não, eu tenho que ensinar aquilo que eu não aprendi. A economista Aldineide Rios comentou com a nossa equipe que esse tipo de prática de incentivo à economia na infância está cada vez mais comum, tanto no ambiente familiar quanto nas escolas. Os pequenos são incentivados a poupar dinheiro e, futuramente, isso pode resultar em adultos mais conscientes no sentido financeiro. Essa geração que está tendo esse conhecimento agora, no futuro vai ser, pelo menos é o que nós esperamos, que sejam pessoas mais esclarecidas e menos endividadas do que hoje. Ter mais consciência no consumo. E se você achou bonito a conduta das 2 filhas de Adriana e quer fazer assim também na sua casa, lembre-se de que não basta apenas dar uma mesada para seus filhos. Tem que acompanhar como eles gastam esse dinheiro e, principalmente, ser um bom exemplo para as crianças. Tem que começar conversando naturalmente. É como eu disse, não pode ser imposto, tem que ser naturalmente. Agora, tem que ter muito cuidado, porque, assim, dar mesada não é educar. Muitos pensam que só dar mesada é educar. Ah, a criança, meu filho, eu dou mesada, ele guarda toda a mesada. Mas aí a criança quer uma figurinha, quer um lanche, quer um brinquedo, o pai vai e compra. Então, isso não está educando, porque ele vai pensar que quando ele crescer vai ser desse jeito. Ele guarda e alguém vai dar para ele. E não é bem assim. Ele tem que aprender a conquistar. E você comemorar com ele cada conquista. Então, são essas conquistas que vai fazer com que ele tenha a sensação que aquilo é bom, é uma coisa boa. Bem, que belo exemplo, né, da Júlia. Parabéns também a toda a família. Daqui a pouquinho a gente vai trazer muitas dicas. A gente aprendeu um pouco que poupando, mas na frente, quem sabe, a Júlia não venha a investir, por exemplo. O que é que ela precisa fazer para investir? O que é que essa família precisa fazer para investir? Vamos saber daqui a pouquinho com a ajuda dos convidados de hoje, mas a partir deste momento a gente abre o espaço do programa para você participar, para você interagir. Vamos construir juntos esta edição do Assunto do Dia. Olha só, a princípio você pode interagir respondendo a nossa enquete. Vamos lançar a partir deste momento a nossa pergunta de hoje. Queremos saber de você que está em casa o seguinte: você pretende fazer algum tipo de investimento este ano? Sim ou não? Liga pra gente e responde aqui a nossa pergunta no 3424-1547, que é a nossa linha interativa. A partir deste momento ela está disponível para você ligar, responder nossa pergunta e também mandar sua dúvida sobre o tema para os nossos convidados. Participe também através da internet. Nosso espaço na internet é muito simples. Nossa fanpage está no facebook.com/assunto do dia, facebook.com/assunto do dia. Você acessa, deixa sua pergunta, seu comentário. Daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. Você também pode interagir conosco através do nosso WhatsApp. O nosso número é o 99209-4819. 99209-4819. Acessa, deixa aí sua pergunta. Daqui a pouquinho ela vai ser lida ao vivo. E olha só, quando pensamos em investimentos, talvez a primeira coisa que passe pela cabeça seja a imagem de uma bolsa de valores em que aventureiros apostam e acabam ganhando muito dinheiro ou perdendo tudo. A verdade é que essa imagem ela não tem muito a ver com o que acontece na prática. Inclusive, existem muitos outros investimentos além das ações.
Vamos descobrir mais sobre investimentos com a ajuda dos convidados de hoje. Primeiro quero dar boas-vindas, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Emílio Calado, economista, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Finanças e diretor da Sociedade Pernambucana de Planejamento Empresarial. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigado, Waldson, obrigado aí. Um bom dia aos telespectadores e é um assunto muito interessante, esses assuntos relacionados às finanças. Né? Também queria dar boas-vindas ao Arthur Lemos. Arthur é consultor financeiro, ele também é especialista em mercado financeiro pela Bolsa de Valores de São Paulo. Ele é pós-graduado em finanças corporativas pela Fundação Getúlio Vargas. Faltou eu dizer esse crédito, né, Arthur? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Claro, muito obrigado pelo convite e como o Calado falou, é sempre muito prazeroso falar sobre esse assunto. Prazeroso para quem entende bastante sobre o assunto, mas para quem está em casa que não entende um pouco sobre investimentos, será que é tão prazeroso assim? Vai envolver muita matemática o nosso debate de hoje ou não necessariamente? Eu diria ao telespectador o exemplo da Júlia, né? A nossa educação é uma educação para o consumo, né? Então a gente vai numa loja, aí vê lá tantas parcelas e, bom, eu vou comprar. Cabe no meu orçamento e aí eu adquiro aquele determinado bem. Eu acho que o brasileiro ele precisa mudar essa de atitude no sentido do seguinte: se eu quero comprar algo, eu vou juntar dinheiro para assim adquiri-lo. Porque há uma ilusão, aí os comerciantes, é uma jogada dos comerciantes, de colocar lá 10 vezes sem juros, 12 vezes sem juros. Isso não existe. Todo o dinheiro ele precisa ser remunerado. Então ali tem juro embutido. Então se você educa no sentido de se eu quero comprar, eu vou comprar depois que eu tiver o recurso. Quando se fala em educação financeira, em investimentos, faltou a gente dizer se vai ter muita matemática nesse debate. Não necessariamente, ou tem que falar em matemática assim, Arthur? Eu acredito que não necessariamente, sobretudo nos primeiros passos. Educação financeira, por vezes, é mais uma ciência humana do que uma ciência exata, né? Então, quando a gente fala desses aspectos comportamentais, eles são um ponto de partida, até porque só investe, Walter, quem poupa, né? E aí, caminhando já para o gancho que você puxou no início do debate, investimentos não tem que ser um assunto complicado. Não é porque o produto financeiro que eu estou analisando é mais sofisticado que ele tem que ser mais complicado. Inclusive, ouso dizer que, por vezes, isso é uma estratégia do próprio mercado financeiro, porque a partir do momento que eu falo complicado e você não entende, você passa a entender que precisa dos meus serviços para gerenciar o seu dinheiro. E toda vez que a gente aluga conhecimento do mercado financeiro, isso custa muito caro. Então, não tem que ser complicado. O primeiro passo é ter uma educação para depois se tornar um investidor? Será que a Júlia daqui a alguns anos, se a gente voltar a conversar com ela já vai estar falando em investir em alguma coisa para fazer esse dinheiro render? Ou ela vai continuar, né, como muitos brasileiros fazem, deixam dinheiro lá na conta corrente ou na poupança, às vezes não rende muito, né? Quase nada. O primeiro produto financeiro que o brasileiro conhece é a poupança. É mais fácil, né? É onde você chega ali e aplica aquela sobrazinha que dá todo mês e aí você vai aplicando lá. Agora, não é o melhor investimento em termos de renda, de rendimento hoje, né? Mas, para determinadas quantias, ele é um bom investimento. É melhor colocar na poupança do que deixar parado na conta corrente. Do que deixar debaixo do colchão também, exatamente, né? Tirar do banco, deixar lá, não vai render nada. Para quem está em casa nos acompanhando, né, vamos falar um pouquinho de investimentos. Quais os investimentos a gente poderia listar para quem está em casa? Porque muita gente só conhece a Bolsa de Valores, né? É o mais comum. De fato, a Bolsa ela é conhecida porque, eventualmente, eu estou lá nos jornais e eu escuto falar do índice Bovespa e isso acaba chamando a atenção. Quando a gente fala dos produtos, as alternativas, além da poupança, existem dois grandes mercados, né, para diferenciar quais as categorias, quais produtos fazem mais ou menos sentido para mim. O mercado de renda fixa, onde existe promessa de rentabilidade, e o mercado de renda variável, onde não há promessa de rentabilidade. E acredito que o
primeiro passo, ou seja, como o Calado falou, sobre a perspectiva de retorno, a caderneta de poupança, que ainda hoje é, Valdson, o instrumento financeiro mais popular para os brasileiros, ela tem uma boa liquidez, ou seja, o resgate o dinheiro a qualquer momento, tem uma boa perspectiva de segurança, mas um retorno muito aquém daquele que eu poderia ter acesso. Então, existem outros produtos que têm a mesma liquidez, às vezes até mais segurança, mas um retorno muito superior. Por que não acessá-los? Um exemplo destes é a aquisição de títulos públicos através de um programa chamado Tesouro Direto, ou seja, da mesma forma que eu posso colocar meu dinheiro à disposição de um banco, né? Ou seja, investindo em produtos bancários, eu posso fazer isso colocando-o à disposição do governo. Né? E nessa relação aí de liquidez e de segurança e retorno, acho que é um primeiro passo importante, sair desse ambiente de caderneta de poupança e investir em títulos públicos. Aí quem está nos acompanhando, a gente vem no período de crise econômica, misturada ali com crise política e deve estar se questionando agora, né? Como é que a gente poupa se o que eu estou recebendo não está quase dando para pagar minhas contas, né? É algo muito fora da realidade de quem está nos acompanhando ou não? Basta uma reflexão? Tem um aspecto importante para todos os telespectadores e quem está nos assistindo, que aí parte pela questão da educação financeira. Sim. Do seguinte, você recebe uma determinada quantia todo mês, decorrente do seu trabalho e das suas atividades. O que é que eu acho que você tem que fazer numa primeira atitude? É você olhar o seu custo. Seu custo de aluguel, se você aluga o seu apartamento ou não, o seu custo de internet, o seu custo de assinatura, telefone, energia. Então, eu acho que você tem que colocar tudo isso e verificar dentro do seu custo todo mês o que é que você pode fazer para poder... Porque a gente sabe o seguinte, tem muita coisa que a gente não percebe, que vai se gastando. Você é uma besteirinha ali, uma besteirinha acolá, no final de um mês é um valor, no final do ano é um valor enorme. Então, começa por aí, porque muitas vezes a gente encontra as pessoas dizendo, eu não consigo poupar, porque não sobra dinheiro. Mas não sobra dinheiro porque ele precisa ter o começo dessa educação financeira, de poder, o seguinte, onde é que eu posso reduzir meu custo? Né? E se você me permitir, completando o que o Calado colocou, além da questão racional, porque todos nós, racionalmente, eu quero poupar, eu quero investir. Então, é importante o conhecimento de saber que existem sim investimentos que a partir de 30, 50 reais eu posso ter acesso, porque às vezes isso é uma barreira, investimento é coisa para quem tem muito dinheiro sobrando. E isto não é verdade. E o segundo ponto, eu acho que a gente pode aprender com a Júlia. Racionalmente eu quero poupar, mas não é o dinheiro pelo dinheiro. O sonho que é o grande elemento motivador. Então, naquele cofre tinha escrito YouTube. E é isso que faz com que ela consiga resistir aos apelos do consumo no dia a dia. Porque querer algo melhor, eu sempre vou querer. Nós somos imediatistas, né? Então, definir o que é importante para mim. Uma poupança por uma poupança no final do ano, eu prefiro hoje porque eu mereço, porque eu trabalho muito, etc, etc. Mas na hora que eu digo que eu quero fazer uma viagem no final do ano com a minha família, isso tem valor e é esta força motriz para que eu consiga poupar e então canalizar para os investimentos. Porque no caso da Júlia, ela tem, né, o apoio e o incentivo da mãe. Sempre extremamente importante. Que tem em casa, às vezes, está sozinho nesse barco, né? Fica ainda mais complicado. Na internet, poderia buscar algum auxílio para dar esse pontapé inicial ou tem que procurar um profissional especialista no assunto? Veja só, eu acho que tem quem tem conta em banco, você pode acessar o seu gerente lá e daí você ter alguma orientação sobre algum tipo de investimento. Mas eu acredito também que na internet você pode ali pesquisar onde que vai começar. Mas eu coloco sempre essa questão de que você dando esse primeiro passo de ajeitar o seu orçamento, comece com a poupança, que é ali, e depois você vai começando a se informar e você vai então até chegar nos níveis de risco que é a questão da Bolsa de Valores. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já!
Hoje no nosso programa estamos falando sobre investimentos financeiros. E olha só, a partir deste momento a gente vai saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem vai trazer essas informações é a Axa Macena. Olá, Axa! Olá, Valdisson, bom dia para você e bom dia para todos que acompanham o assunto do dia nesta terça-feira. Bem, a notícia de hoje está no jornal O Dia. Planejamento é essencial para a aposentadoria. Diante da possibilidade de uma reforma da Previdência que permanece com a votação estacionada no Congresso, alguns especialistas orientam sobre a importância de se planejar para garantir uma aposentadoria tranquila no futuro. Uma pesquisa divulgada pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, indica que o brasileiro anda meio desligado no que diz respeito ao planejamento. De acordo com o estudo, quase 80% dos cidadãos admitem que não estão se preparando para a hora de se aposentar. Segundo a Associação Brasileira de Educadores Financeiros, apesar da aposentadoria pelo INSS ser um direito do trabalhador, o valor não é suficiente para manter a qualidade de vida. Para os especialistas, o caminho é se organizar e começar a investir numa poupança. Nós temos um encontro marcado amanhã, voltamos agora com você, Valdisson. Ok, Axa, muito obrigado pelas informações. Você que está em casa prestou atenção, né? Todas as informações foram repassadas. Nossos convidados querem comentar alguma coisa do que foi passado agora? Vocês concordam com as afirmações que foram repassadas? E precisamos mesmo nos preocupar com a aposentadoria o quanto antes, não esperar só do INSS, por exemplo? Exatamente. Esse também é um outro problema do brasileiro. E ele não pensa lá no futuro, quando ele se aposentar, de que vai viver lá da aposentadoria do INSS, que realmente é um valor muito pequeno. Né? Então, acho que é importante, a partir de uma determinada idade, quanto mais cedo, melhor, você ter, além da questão da sua poupança decorrente de você ter ali para aquele valor que você teria para algum problema financeiro ou algum investimento, uma oportunidade de investimento, você também ter um valor para a sua aposentadoria. E aí você tem os planos de previdência privada que são muito interessantes para complementar essa renda da aposentadoria pelo INSS. Esse plano de previdência privada, no banco mesmo a gente pode ter acesso a esse tipo de plano? Exatamente. Isso, tem planos ofertados diretamente por seguradoras, né, que são empresas especialistas em vida e previdência, e no banco, que também é a seguradora, mas isso tudo por trás do balcão, ou seja, o banco ele tem várias frentes. Né? Na hora da contratação de um plano de algum produto financeiro de longo prazo, a exemplo da previdência privada, a recomendação que eu dou é que se faça muita pesquisa, porque não é um produto que você quer errar na contratação, porque você provavelmente vai conviver com ele durante muitos anos. A partir de que idade seria o ideal para se preocupar com a aposentadoria privada? Só quando eu começar a trabalhar é que eu posso me preocupar? Ou os pais já podem fazer esse tipo de previdência privada? Não, tudo bem. Como o Calado falou, né, quanto antes, menor será o sacrifício ou o esforço financeiro envolvido naquele processo. Naturalmente, antes de ter renda, você vai depender do suporte dos pais e é cada vez mais comum a gente perceber num planejamento de longo prazo do processo de enriquecimento de uma família como um todo, as chamadas previdências infantis, ou seja, os pais começam a contribuir no lugar dos filhos por enquanto que eles não estão economicamente ativos. Algumas pessoas que já estão aposentadas, né, hoje podem estar falando, mas o que eu tenho é suficiente, não preciso fazer mais nada. Mas daqui a alguns anos esse valor que ele compra hoje, né, o valor da moeda, pode mudar. O que a gente comprava há 10 anos atrás, por exemplo, com R$50, a gente não compra mais hoje. Como é que a gente compreende isso? A gente está falando de inflação, o que mais a gente fala quando a gente diz que a moeda ela, às vezes desvaloriza ou fica supervalorizada? Como é que a gente explica de forma mais didática para quem está em casa? Hoje é importante colocar o seguinte, nós estamos vivenciando um período de inflação muito baixa, né? Ainda bem. A inflação do ano passado foi 3%. Né? Só que existe um aspecto aí, eu acho que é interessante colocar para o telespectador também,
cada pessoa tem a sua inflação. Sim. Entendeu? Quando se fala, e a gente ouve muito o povo, a população dizer, eu não estou vendo essa inflação aí de 3%. Porque cada um tem a sua inflação, cada um tem o seu consumo dos produtos que ele consome todo mês. Então, o que eu acho que é preciso colocar é que cada um também calcule a sua inflação, né? E aí ele vai perceber, dependendo do consumo que ele tenha dos produtos, ele vai ver, bom, minha inflação é 5%, é 2%, é 1%. E a partir do momento em que alguns produtos estão pressionando, ele substitui. Uhum. Então é um cálculo aparentemente simples, né? A gente, como é que eu acabo descobrindo isso? Se eu tenho aquele ponto que foi colocado pelo Calado no bloco anterior, se eu acompanho os meus números, né? Então, se eu controlo, olho para o meu orçamento, eu entendo qual é a minha renda líquida, porque é essa que está à minha disposição, e qual a minha cesta, quanto que custa o meu padrão de vida, que nada mais é do que a cesta de escolhas, os bens e serviços que eu estou acostumado a consumir. E eles vão oscilando de preço. Naturalmente, a gente já está habituado a fazer um pouco disso. O que nos falta talvez seja um pouco mais de consciência, ou seja, isso aqui aumentou muito de preço, então não vou comprar filé, vou comprar outro produto, etc. E a gente vai fazendo isso. Acho que a gente faz isso bem, né? Essa substituição. Agora, na hora de fazermos, sempre existe espaço para melhorar, né? Naturalmente. Agora, quando eu vou olhar para, como você colocou, é um investimento, seja de longo prazo ou não, é importante buscar sempre investimentos que vão me entregar um retorno, ou seja, eu coloquei R$100 aqui, daqui a um ano quanto que eu vou receber de volta, né? A gente vai procurar investimentos onde exista retorno positivo e uma forma correta de ter esse olhar é olhar para retornos reais, ou seja, acima da taxa de inflação. Se eu conheço a da minha família, maravilha. Se eu não conheço a da minha família, no mínimo que ele me entregue um retorno acima da taxa referência, que é o IPCA. Mas tem riscos também, né? A gente tem que falar sobre isso. Ou não? Investimento não tem risco. Assim, vou fazer um comentário e passo a bola aqui. Eu vou olhar para investimentos, são 3 perguntas iniciais que eu tenho que fazer. Qual o retorno envolvido? Isso todo mundo olha, né? Um número menor de pessoas, mas muita gente ainda sempre está preocupado com a segurança, e o brasileiro tem muito esse viés, porque historicamente, quando você olha o histórico econômico recente, a gente tem muita confusão, isso faz com que o brasileiro seja mais desconfiado quando o assunto é educação financeira e investimentos, e o último, a liquidez, que eu havia mencionado já. Risco sempre haverá, inclusive em produtos que a gente considera que não tem risco. Então a gente estava falando de caderneta de poupança, se eu opto por não conhecer outros produtos e ficar sempre em produtos que são muito pouco rentáveis, talvez eu esteja assumindo o risco de não enriquecer, por exemplo, né? Ok, quer complementar também, então, professor? Já. Tá tranquilo. Vamos ao próximo ponto agora. Tem muita gente que vai recorrendo, né, à internet, busca logo informações na internet sobre o tema investimentos financeiros. Tem dúvidas, na internet encontramos muitas verdades que auxiliam a gente a tirar várias dúvidas sobre o tema, mas também tem alguns mitos que podem atrapalhar você a investir, por exemplo. Vamos mostrar aqui na nossa tela alguns tópicos interessantes e vocês vão nos responder se é mito ou se é uma verdade. O primeiro ponto que a gente já traz aqui é o seguinte: imóvel é sempre um bom investimento? Mito ou verdade? Isso aí é o seguinte, depende do que você vai fazer do uso do imóvel. Se é um imóvel onde você vai morar, né, ele sempre será um bom investimento, porque você está morando ali, ele é importante para a sua satisfação, né? Mas, se a gente olhar do ponto de vista financeiro, é um mito. Por quê? Porque você pode, hoje, se você tem um imóvel, compra um imóvel, você não está tendo retorno em termos de aluguel do que seria se você tivesse com esse recurso em outro investimento. E o segundo aspecto é que você pode comprar um determinado imóvel, um determinado bairro, e aquele bairro, por alguma questão, ele se desvaloriza, as pessoas começam a ir para outros bairros e aquele imóvel, então, passa a ser um problema para você, né? Então, se quiser complementar... Não, a grande perspectiva é essa. A gente tem um amor ao tijolo, também por questões culturais, reflexo de um recente histórico econômico, como eu coloquei. A grande questão em torno dos imóveis
que não é uma decisão apenas de cunho financeiro. Sobre a perspectiva financeira, muitas vezes, talvez, o direcionamento seja para aluguel, né? Mas ela envolve outras características. Então, eu diria que é um mito. Agora, naturalmente, é sempre um passo importante, porque o imóvel próprio traz mais segurança, mais dignidade para as famílias. Ok, vamos ver o que diz a próxima tela. Tem outro ponto para a gente descobrir. Será que o gerente do meu banco é a pessoa mais indicada para me auxiliar a investir? Mito ou verdade? Eu acho que vocês já foram questionados várias vezes sobre isso, né? O gerente do meu banco é a pessoa mais indicada para auxiliar nesse investimento, porque a gente sabe que o gerente tem ali algumas metas a cumprir. Isso. Né? Ele tem que vender também, não é só dar aquela ajuda, aquele auxílio. Mito ou verdade? A gente encontra realmente pontos de vista muito conflitantes, porque eventualmente você coloca o gerente do banco como vilão, às vezes como herói. Eu acredito que é um profissional que ele está bem intencionado. Eu não conheço gerentes bancários que acordam assim, agora eu vou entregar o pior produto para o meu cliente, né? Mas ele, assim como eu, ele tem uma família por trás, ele tem um orçamento a vencer, ele tem os seus desejos, seus sonhos. Então, a grande recomendação do meu ponto de vista é que você não terceirize as suas decisões. Você não tem que ser especialista, você não tem que ser desconfiado, mas você tem que ter uma postura questionadora para avaliar junto com o gerente e não ele tomar a decisão por você. Também eu concordo com o Arthur de que você não pode terceirizar isso. Né? O gerente tem lá os seus interesses, mas eu acho que quem tem que tomar a decisão com relação ao investimento é você, a partir de muitas informações que você colha. Ótimas explicações. Vamos agora a um próximo ponto, outro tópico. Mito ou verdade? Investir em fundo imobiliário é mais arriscado do que investir em imóveis físicos? Muito bom. Mito ou verdade? Depende também. Porque é o seguinte, a questão do fundo imobiliário, o risco seu, ele se dilui. Porque o fundo imobiliário ele está investindo ali em diversos imóveis para renda. Né? E o seu imóvel físico ele está lá. O tijolo é ali, você sempre vai ter a questão de você... mas pode ser que o fundo imobiliário seja melhor do que o investimento no imóvel físico. Então, eu não acho nem que é mito, nem que é verdade. Ele depende de cada situação. Entendeu? Tem um ponto interessante aqui. Tem uma máxima em finanças que diz que o risco é proporcional ao retorno. Então, se eu estou disposto a correr pouco risco, eu fico na poupança e tenho um retorno menor. E se eu quiser um retorno maior, então eu vou para ações, por exemplo. Tá? Mas, na verdade, o que é que acontece? É que a percepção de risco, que é equivalente ao retorno esperado. Então, essas duas palavras fazem muita diferença. A gente começa a entender que no mercado financeiro, o risco está associado a conhecimento. E esse é um exemplo claro disso, Valdson, porque imóveis participam do mercado de renda variável onde não existe promessa de rentabilidade. Eu posso ter um imóvel próprio, de uma construtora sólida, mas que o bairro houve uma desvalorização por algum motivo, as pessoas saíram, etc. A diferença é que o fundo imobiliário é um produto cotado em bolsa de valores. Então, todos os dias eu acompanho a oscilação daquela cota, do valor daquele papel. E ninguém coloca um extrato de quanto que está valendo meu imóvel todos os dias embaixo da minha porta. Então, eu tenho uma sensação, uma percepção de risco menor no imóvel físico. Mas é um mito. Próximo ponto, vamos conferir agora a próxima informação para saber se é verdade ou mito. Vamos falar agora da poupança. A poupança é o investimento mais seguro que existe? Tem, assim, um investimento que a gente poderia dizer mais seguro? É certo a gente usar essa palavra? Como é que a gente interpreta isso aqui? Respondendo para quem está em casa, mito ou verdade? Aí, para a questão, dependendo do valor, é uma verdade, certo? Eu não diria o seguinte, eu tenho 10 milhões de reais e vou investir na poupança. Primeiro, eu estou cometendo um erro gravíssimo, né, de pegar esse dinheiro todo e investir na poupança. Mas se a gente olhar o poupador que tem dinheiro na poupança, é aquele poupador que tem ali em média 5, 6, 7 mil reais, entendeu? Então, é o investimento mais seguro. Ele é isento de imposto de renda, isso é importantíssimo também no cálculo da sua rentabilidade, né? E tem liquidez diária, você pode chegar ali e tirar. Né? Então, eu acho que quando você compara com todos os outros investimentos, ele é um investimento mais seguro.
E É a verdade. Ele com esse valor investido, né? R$5.000, por exemplo, na poupança. Isso significa dizer que por ano ele vai ter um retorno de quanto, mais ou menos? Isso é interessante. Quando a gente olha para a perspectiva de retorno no mercado financeiro, isso normalmente é comunicado através de taxas, né? E existe uma taxa chamada taxa Selic, que é a taxa básica de juros. A gente começa a utilizar termos e siglas, que é um pouco daquilo que eu comentei, Walter. O mercado financeiro gosta disso porque torna a comunicação menos dócil. Mas nada mais é do que uma taxa de referência, né? Então, qualquer coisa que me entregar um retorno equivalente a essa taxa, ou 100% da taxa, a própria taxa, e é fácil descobrir isso. Vai no Google, coloca taxa básica de juros ou taxa Selic, tá? O Banco Central, através de um comitê, 8 vezes por ano, senta e determina se precisa mexer ou não nessa taxa. Qualquer coisa que me entrega 100% da própria taxa básica de juros, eu tenho uma rentabilidade justa. Abaixo disso, não é bom. Qualquer coisa que é menor do que é bom, não é bom, né? E acima disso eu começo a ter oportunidades mais atraentes. Hoje, a caderneta de poupança entrega para o investidor 70% dessa taxa. Então, sobre a perspectiva de retorno e não de segurança, existe aí um convite para pesquisar outros produtos. Ótimas explicações, vamos à outra tela. Outro ponto para a gente descobrir se é mito ou verdade, que os títulos do Tesouro Direto, eles não são mais seguros, né? Deixa eu só voltar aqui. Títulos de Tesouro Direto não são mais um investimento seguro? Mito ou verdade? Deu para entender? Sim. Os títulos da dívida pública, na verdade, são títulos extremamente seguros e que as pessoas físicas podem acessar através de um programa lançado em 2002 chamado Tesouro Direto, onde você diretamente adquire esses títulos. São títulos extremamente seguros. A caderneta de poupança, então, é o mais seguro. Isso, inclusive, como o Calado colocou, tem a ver com o que eu havia comentado, a percepção de risco, né? Ela é segura também porque eu já conheço, os meus pais investiam nisso, enfim. Mas o título da dívida pública federal é extremamente seguro. Inclusive, os maiores compradores são fundos de pensão, fundos de previdência, bancos e seguradoras. Então, se tem uma coisa que eu não deveria me preocupar quando eu acesso esse tipo de título, quando eu coloco meu dinheiro lá, é sobre o quesito segurança. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados. Você que está em casa, tem dúvidas sobre o tema, quer participar, mandar sua pergunta, manda para a gente através do nosso WhatsApp. Vou dizer o número mais uma vez para você anotar. É o 99209-4819, 99209-4819. Manda aí sua dúvida, daqui a pouquinho ela vai ser lida e respondida ao vivo aqui no nosso programa. Agora vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e hoje aqui no nosso programa estamos aprendendo um pouco mais sobre investimentos financeiros. No bloco anterior aqui do nosso programa a gente viu muitos mitos e muitas verdades também sobre o tema e a gente dá sequência aqui para aprender mais, mostrando aqui outras telas que os nossos convidados estão nos ajudando, explicando por que é mito, por que é verdade, trazendo uma explicação muito boa, né? Bem prática sobre o tema. Tem muita gente também participando, a gente agradece a você que está mandando mensagem através do nosso WhatsApp. Vou reforçar aqui o nosso número para você mandar já a sua pergunta, 99209-4819. Você pode acessar nosso WhatsApp, deixar também sua participação. Daqui a pouquinho, sua pergunta vai ser lida aqui ao vivo. Primeiro, vamos aqui de tela. Olha só, fazendo investimentos, você guarda dinheiro para o futuro e não vive o presente. Eu acho que muita gente usa essa frase aqui, né? Essa frase pronta como desculpa para não investir. Será que é verdade ou é mito? Eu não vou viver o presente para poder poupar no futuro? Isso é um mito. Eu acho que você tem que, dentro do seu pacote de renda, você tem aquele pacote que você, bom, daqui é que eu vou viver, eu vou ter o meu lazer, eu vou para o cinema, eu vou para o restaurante, alguma coisa, e eu tenho depois esse aqui, que é esse que eu vou guardar para o futuro. Ou para alguma emergência que eu tenha no futuro. Né? Então, eu acho que isso é um mito, nada disso, você pode viver bem o presente sem... Exato. A palavra aqui de ordem é equilíbrio. Eu entendo que nem sempre é fácil encontrar esse equilíbrio.
A questão é que quando eu penso coisas como, eu vou guardar para amanhã, se eu não sei o que, é que vai acontecer comigo amanhã, o grande sabotador dos nossos planos somos nós mesmos. Então, reconhecer isso é muito importante. E você vê que isso não faz sentido porque, como eu coloquei, acho que no primeiro bloco, o que vai me fazer ter força de vontade para deixar de consumir, que normalmente é uma atitude relacionada a prazer, para poupar e investir dinheiro, que é uma coisa que eu entendo como sacrifício, é algum projeto. Você vê a instituição do casamento, as pessoas magicamente conseguem separar algum dinheiro para financiar uma festa, um projeto juntos, uma nova casa juntos, e depois, com a mesma renda, eu volto a estar apertado. Por quê? Eu ali estava poupando e fazendo investimentos, mesmo que eu não estivesse colocando no mercado financeiro, mas porque tinha alguma coisa que tem valor. Se eu for pensar assim, eu vou separar dinheiro para ter mais dinheiro, vai ser interpretado como um sacrifício, e aí eu vou sempre encontrar esse tipo de justificativa para me sabotar. Ótimas explicações. Próximo ponto, vamos ver aqui. Temos outra tela. Será que é mito ou é uma verdade? Investir em renda fixa, né? É garantia de não perder dinheiro? Falamos mito. Um pouquinho sobre isso. É um né? mito. É um mito. É um mito. Você pode perder dinheiro efetivamente investindo em renda fixa quando você não tem uma remuneração. Aliás, até você pode fazer o seguinte, tem um interessante essa pergunta, porque é o seguinte, hoje, com a taxa muito baixa dos juros, os investimentos em renda fixa, ele tem imposto de renda, conforme você tem o resgate, e ainda você paga uma taxa de administração para o fundo. Então, pode ser que esse investimento que você esteja fazendo, ele seja pior do que a poupança. É isso aí. E no final do dia, você pode sim ter investimentos no mercado financeiro e existem fundos de investimento com essa característica por períodos no tempo. A própria caderneta de poupança, onde você vai ter um retorno inferior ao índice de inflação. Essa é uma forma de perder. E para operações mais sofisticadas, você percebe que a renda fixa, na verdade, não é fixa. Então, vamos supor, eu compro um produto hoje que o vencimento dele é daqui a 10 anos e eu vendo antecipadamente. Se eu não souber o que eu estou fazendo, eu posso, inclusive, perder parte do principal. Então, isso é um mito. Última tela para a gente finalizar aqui o quadro Mitos e Verdades. Vamos saber se é verdade ou se é um mito. Não existe ganhar dinheiro fácil em investimento. Mito ou verdade? Eu entendo que é mito porque a grande diferença da renda que eu tenho do meu trabalho e da renda que vem dos investimentos é que a do meu trabalho depende diretamente do meu esforço, do meu envolvimento. Então, todos os dias eu tenho que vir para a televisão. E aí, por conta disso, eu recebo um salário. A partir do momento que eu consigo ter disciplina orçamentária para separar parte disso e investir, eu vou ter uma renda que não é mais ativa. Ela é uma renda passiva, não depende diretamente do meu esforço. Eu posso estar de férias viajando ou aqui que eu vou receber os juros, que eu vou receber a renda imobiliária daquele aluguel, enfim. Agora, é por conta disso que é fácil? Não é fácil, requer envolvimento, requer esforço, busca de conhecimento. Então eu entendo que é um mito. Também concordo. Ok, vamos seguir aqui, mitos e verdades esclarecidos para você que está em casa nos acompanhando. E para ter sucesso em qualquer área na vida, vai exigir de você dedicação, como já foi bem falado, e algumas características importantes, né, para que sua meta ela seja atingida. Para fazer investimentos não é diferente. Quando você está investindo em ações, por exemplo, algumas características são essenciais para o seu sucesso e a gente vai saber um pouco mais sobre essas características, né? Ficou bem claro esse texto, a gente já adiantou algumas dessas características também. O que mais a gente poderia falar para quem está em casa pensando em investir? O que é que ele deve trabalhar para ter sucesso nesse investimento? Dedicação a gente já pontuou. Isso. Outro aspecto interessante que eu acho que é importante colocar é que hoje a facilidade do investidor que alguns bancos têm com relação à questão de você ter acesso ao mercado de ações. Então, alguns bancos têm um home broker, onde você, a partir dali, você começa a investir em ações. Então, esse é um mercado de alto risco e, como o Arthur falou, quando você tem um alto risco, também a possibilidade de você ter um rendimento alto é bastante grande. Eu falo isso porque recentemente nós tivemos aí 2 exemplos de aquisições no mercado. Pra você ter uma ideia, eu fiz o investimento na Suzano em 31 de janeiro.
Nós estamos agora em 8 de maio. O rendimento foi de 100% nessa ação. Então, você tem outras ações também com rendimentos aí de 20%, 30% só nesse ano. Mas também você tem investimentos, por exemplo, na BR Foods, que caiu 30%, 35%. Então, o mercado de ações é um mercado de alto risco, é preciso ter um conhecimento para entrar nele. Não se pode, eu não posso pegar, por exemplo, um dinheiro da minha poupança e colocar no mercado de ações. Não. O mercado de ações é para aquele dinheiro que, bom, se eu perder, não tem problema. Aí eu vou investir no mercado. Exatamente. Agora que isso também não sirva como um elemento que vai me travar. Veja que louco, né? Na era da informação, onde a gente tem abundância de informação, o que me impede de tomar atitudes é exatamente o excesso de informações. Ou seja, se eu entrar na internet, agora a gente falou da internet, tem 10 pessoas dizendo que eu tenho que investir em ações, 10 pessoas que eu não tenho, 10 pessoas dizendo para eu comprar títulos públicos, e aí a pessoa física comum que está lá na guerra do dia a dia, consegue separar um dinheiro para investir, vou investir, mas aí eu começo a ter muito medo. Então, uma outra característica, além da disciplina, é a atitude, né? Ou seja, por menor que seja o valor, se eu estou começando em um mercado, seja o mercado imobiliário, o mercado de ações, a minha preocupação no primeiro momento não deveria necessariamente, Walter, ser o retorno. Se eu vou colocar uma quantidade menor de dinheiro, aquilo não vai mudar a minha vida. Existe um elemento do aprendizado que é bastante importante também. Então, eu tenho que ter muitos cuidados, eu tenho que buscar conhecimentos, mas eu não posso fazer com que isso me impeça de agir. Então, dar o primeiro passo é muito importante também. Tem muita gente dando o primeiro passo aqui no nosso WhatsApp com várias dúvidas sobre o tema. Estou achando até interessante. Você pode interagir com a gente, mandar sua participação, seu depoimento, sua dúvida. WhatsApp também através da nossa linha interativa. Andréa, que mora em Prazeres, primeiro ela tem um depoimento para a gente analisar aqui, para tentar entender o que aconteceu com uma amiga da faculdade. Ela fala que uma amiga da faculdade fez um investimento na poupança, depositou R$2.000 e o último saldo, quando ela tirou, só tinha R$22 nessa poupança. E ela não recebeu mais correspondências, ela vai amanhã até a agência saber o que aconteceu, né? Por ela não movimentar a conta. Será que ela perdeu o dinheiro por conta disso? Acredito que não, né? Ela fez o depósito, deixou sem movimento. É verdade, né? Que ela pode perder por não ter movimentado essa conta? Não. Acredito que não, né? Não. Andréa sempre participa aqui e ela pergunta outra coisa em relação a título de capitalização. Ela fala de um determinado banco aqui. É seguro? É um bom investimento a fazer? Se não é um bom investimento, qual outro vocês recomendariam para quem está iniciando? Andréa, que mora em Prazeres. Título de capitalização primeiro. Tem uma questão dos sorteios interessante que o Calado trouxe, eu vou permitir que ele coloque aqui. Eu acho que a questão do título de capitalização, ele é um investimento que ele tem um rendimento menor que a poupança, tá certo? Mas ele tem um atrativo que as pessoas, e aí o brasileiro gosta disso, que é a questão de você ter sorteios mensais, onde seu número, você quando investe em um determinado título, você tem um número e esse número ele é sorteado pela Loteria Federal. Então, se você ganha, aí você ganha às vezes 10, 12, 15 vezes o valor que você está investindo. Então, muitas pessoas se sentem atraídas por isso, tá? Então, eu vejo que o título de capitalização, ele só tem essa questão do sorteio como um fator para quem gosta de apostar. Então, mas como investimento realmente não é. Exatamente, aí você começa a entender que não é o produto financeiro que é bom ou ruim, tudo depende de quem é que está comprando, ele é adequado ou não para mim. A exemplo do título de capitalização, qual é a minha postura, o que é que eu quero fazer com esse dinheiro? Como investimento, talvez a pior das alternativas, como uma loteria, a melhor das loterias, né? Então depende muito do que é que eu estou buscando. Se ela tem uma postura que realmente eu não estou aqui porque eu acredito que eu tenho sorte, eu vou ser sorteado e eu quero realmente construir riqueza ao longo do tempo, com disciplina orçamentária, etc., não seria recomendável. E um primeiro passo importante, mais uma vez eu coloco, é começar, além da poupança, investindo em títulos públicos. Isso é muito mais fácil do que parece. E eu só menciono pela segunda vez porque tem uma característica para quem está começando, que eu acredito que é o caso dela,
que esses títulos eles são muito democráticos. O que é que acontece numa instituição financeira, como qualquer outra empresa? Eu tenho uma orientação por volume. Se você vem investidor e diz assim, Arthur, eu quero investir R$1.000, talvez eu tenha uma condição. Se você falar, eu quero investir 1 milhão, eu tenho outra, porque eu tenho ganhos de escala, isso aqui é interessante para mim. Nos títulos públicos, se você vai investir R$50, e isto é possível, ou 500 mil, você vai ter acesso à mesma taxa de retorno. Exatamente. Ótimas explicações. Agora tem aqui uma próxima participação. Agora a Isabel Cristina, ela pergunta o seguinte, a gente também tem que verificar o banco certo para se investir? Sim, esse é um aspecto importante, uma boa pergunta da Isabel, né? Isabel Cristina. Recentemente nós tivemos um caso aí do Banco Neon, até relacionado a fintechs, né? Que quebrou. Né? Teve uma liquidação extrajudicial do Banco Central. Então, eu acho que é importantíssimo você verificar e investir em um banco de primeira linha que lhe dê a segurança de que seu dinheiro não vai ter problema mais lá na frente. Nenhum banco é imbatível em todos os produtos. Então, na hora que eu defino, eu vou investir nesse produto, vale sempre a pesquisa. A gente nunca perde por pesquisar. Quanto mais envolvimento, melhores os resultados. E ainda sobre a questão dos bancos, uma segurança que nós temos hoje no mercado brasileiro é que existe uma entidade denominada de Fundo Garantidor de Crédito que assegura para o investidor pessoa física até R$250 mil por instituição financeira. Isso. Então, se eu pretendo investir acima de 250 mil em um único banco, aí tem que redobrar o cuidado na pesquisa. Outra participação também falando sobre título de capitalização, a pessoa não se identificou, mas pergunta o seguinte, se vale a pena hoje fazer um título de capitalização ou uma previdência privada nesse período, né, de tanta instabilidade no país, é melhor do que fazer uma poupança? Capitalização é previdência privada. Depende do que ele assim deseje. Né? Se é um recurso que ele vai ter lá para a aposentadoria, a previdência privada, ela remunera melhor do que o título de capitalização. Mas se ele também tem essa característica, não, eu vou apostar, vou ganhar um pouco menos, mas vou tentar aí receber alguma coisa em termos de sorteio, aí o título de capitalização ele é um investimento. Deixa eu pedir licença aqui aos nossos convidados, claro. Quero chamar a atenção de você que está em casa nos acompanhando, você também que está no trabalho. É o momento de você parar tudo, porque eu quero falar para você sobre saúde e também vou falar sobre economia. Vou falar da Ultramed Saúde, porque a Ultramed Saúde ela tem a maior cobertura odontológica do Nordeste. Mas não é só isso não, preste atenção. Com o cartão Ultramed você vai economizar muito dinheiro que todo mundo está precisando nesse momento. Não é verdade? Na Ultramed você tem um mundo de descontos, de benefícios também. São descontos de 65% em consultas médicas, com mais de 500 médicos parceiros à sua disposição. Isso em todas as especialidades. Tem descontos de 60% em exames laboratoriais e de imagem também. Por exemplo, numa mamografia, custa em média R$ 400. Com o cartão da Ultramed você vai pagar apenas R$ 110. No sumário de urina, que custa R$ 36, você tendo esse cartão da Ultramed, você vai pagar apenas R$ 7. Ainda tem descontos de 20% em óticas e 65% em medicamentos nas grandes redes. E tem mais, né? Tem tratamento odontológico de graça para você que vai fazer, né, a partir de agora, o cartão da Ultramed. Isso mesmo, totalmente de graça esse tratamento odontológico. Com o cartão da Ultramed você também tem seguro de acidentes pessoais, invalidez e assistência funeral familiar. Todos esses benefícios estão inclusos no cartão da Ultramed. Você só vai pagar quanto? Preste bastante atenção. R$ 39,90. Você só vai pagar R$ 39,90 no seu cartão. Mas se você ligar agora mesmo e falar que ouviu eu falando aqui no programa Assunto do Dia sobre a Ultramed, você vai ganhar um desconto muito especial. Vai pagar só apenas R$ 29,90. Apenas R$ 29,90. Você pode ligar dizendo que eu autorizei esse desconto de R$ 10 e você vai pagar apenas R$ 29,90. Eu já tenho o meu cartão de benefícios da Ultramed e não saio de casa sem o meu cartão. E você?
Faça o mesmo. Ligue agora mesmo para o 3139 6262, 3139 6262. É a Ultramed Saúde ao alcance de todos. Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Luciana Luna vai preparar um prato especial no próximo bloco do programa. Olá, Luciana! Oi, gente, que tal aprender este delicioso prato? Ficou curioso? Então fica ligadinho que é logo depois do intervalo. Estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos direto aprender a preparar o espaguete. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Bom apetite! Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma receita bem simples e prática. Eu tenho certeza que todos os ingredientes você tem em casa. Então pegue papel e caneta e anote tudo o que você vai precisar para fazer esse delicioso espaguete ao basílico. 350 gramas de macarrão tipo espaguete, 250 gramas de tomates picados, 2 dentes de alho picados, uma cebola picada, 4 colheres de sopa de azeite, meio pimentão vermelho picado, 8 folhas de manjericão, 900 ml de água fervente, parmesão ralado a gosto e sal e pimenta do reino a gosto. Nós vamos começar a receita de hoje fervendo a água. Então aqui numa panela eu vou colocar a água e nós vamos deixar ferver bem rapidinho aqui. A água já ferveu, eu vou reservá-la aqui e numa outra panela a gente vai começar a fazer o refogado. Eu vou colocar o azeite, o alho, a cebola e em seguida a gente vai adicionar a água e o macarrão para cozinhar tudo junto. Assim que a massa cozinhar, o último passo é acrescentar o queijo parmesão. Já está pronto o macarrão, agora nós vamos dispor numa travessa. Essa foi a nossa receita de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo Receita do Dia. A gente agradece a Luciana Luna por mais uma dica aqui no quadro Receita do Dia. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Basta você acessar a nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, e lá você vai encontrar o vídeo com essa receita completinha. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado.
E por falar em coisa boa, a partir deste momento a gente vai ver as vagas de emprego disponíveis para hoje. Vamos conferir juntos e a você, boa sorte! Atenção, você que está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste muita atenção às vagas que vamos conferir a partir deste momento. Olha só, uma vaga para analista de marketing, uma oportunidade para você preencher essa vaga. A exigência é que você tenha ensino superior completo, experiência de 6 meses, R$ 1.500 é o salário, uma vaga para analista de marketing. Vamos a mais oportunidades. 7 vagas para auxiliar de limpeza, 7 oportunidades. Exigência que você tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência, o salário é de R$ 954. 7 vagas para auxiliar de limpeza. Vamos conferir juntos mais vagas de emprego. 2 vagas para consultor de vendas, exigência de ensino médio completo, experiência de 6 meses, salário R$ 2.000. 2 vagas para consultor de vendas. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, tome nota, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez, desejo a você boa sorte. Vamos seguir aqui com o nosso programa falando um pouco mais sobre investimentos financeiros. Tem muita gente com dúvidas, muita gente participando aqui no nosso WhatsApp. Você ainda tem pergunta, pode mandar para a gente vai ler e responder ao vivo. Tem aqui uma pergunta do Ribeiro, ele que mora em Igaraçu. Ele quer saber o seguinte, né? A gente falou um pouco mais sobre os bancos. Ele quer saber se banco é tudo igual ou tem um que a gente poderia considerar como mais seguro. É parecida, né, com a pergunta que foi feita no começo do programa. Banco é tudo igual ou não? Hoje você tem os grandes bancos públicos, 2 grandes bancos públicos, Caixa Econômica e Banco do Brasil, e você tem os 4 grandes aí também, né? Eu diria que em termos de segurança e tudo, esses 5, 6 bancos são bastante iguais aí, o que você escolher, você estará seguro com relação a isso. Tem um ponto importante aqui. Nesses todos, de repente até naquele banco que eu já sou correntista, porque eu já tenho um relacionamento. Agora, quando o assunto é investimentos, uma coisa que se faz inteligente, na hora que eu vou pesquisar através de qual instituição financeira eu vou investir, faz sentido para o investidor, sobretudo aquele que está começando nesse universo de investimentos, ele considerar também a possibilidade de investir através de uma corretora de valores independente. É um outro personagem que ele pode contar. Talvez não exista espaço aqui, mas quem tiver interesse sobre esse assunto pode me mandar uma mensagem lá pelo Instagram que eu ficarei feliz em compartilhar um documento gratuitamente para que ele entenda o que é uma corretora de valores independente. Arroba Arthur Dantas Lemos, Arthur com TH, Arthur Dantas Lemos. O Ribeiro também pergunta sobre bitcoins, né? O que vocês poderiam falar sobre isso? Tem notícias sobre bitcoins? O que a gente poderia falar para ele e para quem está em casa também nos acompanhando, que tem essa curiosidade, né? Que é algo praticamente novo, né? É muito recente, né? Fazer um adendo, a gente estava aqui colocando ações como algo que eu poderia entender que existe muito risco associado, por mais reforço que o risco tenha total conexão com a quantidade de conhecimento, mas por que desse risco atribuído ao mercado acionário? Né? Por conta da volatilidade. E aí, se você vai olhar para criptomoedas, né? Ou seja, moedas digitais, e o Bitcoin é quem está à frente desse movimento, então a percepção de volatilidade ela é ainda maior. Né? Chamou muita atenção, porque houve uma hipervalorização. É uma coisa que a gente não pode ignorar justamente pelo tamanho, a proporção que tomou, mas que se eu pretendo colocar as minhas economias em moedas digitais, em bitcoins, então aquela recomendação da pesquisa e da cautela, ela talvez triplicada. Exatamente, é um investimento muito arriscado. Né?
Ok, tem a participação agora do Denis, ele disse que está acompanhando o programa, gostando bastante das explicações e queria que vocês falassem um pouco sobre as empresas de marketing multinível. Vale a pena investir em empresas de marketing multinível? É a pergunta do Denis. É meio polêmica a pergunta. É muito boa, na verdade, a pergunta do Denis, e eu respondo com a colocação que eu já trouxe aqui ao longo do programa. Uma franquia é um bom investimento? Comprar cotas ou uma participação numa empresa de marketing multinível, um determinado produto financeiro é um bom investimento? Não se trata, no primeiro momento, do investimento sim, sim do investidor. O que vale a pena destacar, as oportunidades que a gente tem no segmento de multinível são oportunidades que a gente vai tocar no ambiente de investimentos e no ambiente de empreendedorismo também. Então, eu tenho essa característica, esse comportamento, faz sentido no meu projeto de vida, são muitos porquês. Então, seria talvez irresponsável dizer é uma boa oportunidade ou não, depende da história do Denis. E vale aqui ainda, pegando emprestado aqui a minha orientação sobre cautela, a gente teve alguns problemas no Brasil nos últimos anos com empresas que se diziam ser empresas de multinível, mas na verdade não eram. Então, se eu estou considerando de verdade colocar as minhas economias, fruto de muito trabalho muitas vezes, nessas oportunidades, vale estudar se eu estou falando de um modelo de negócio sério, de uma oportunidade verídica de fato. Tem um aspecto também interessante que eu acho que a gente também não tocou aqui, mas vale a pena tocar, que é a questão do empreendedorismo, né? A gente falou muito em produtos financeiros, poupança e tudo, e não falamos do seguinte, de uma empresa. Eu posso aplicar numa determinada empresa, eu posso empreender, eu posso guardar dinheiro para poder empreender mais lá na frente, né? Então, acho que isso também aqui no Brasil, principalmente com essas taxas menores, nós estamos com a taxa de juros aí 6,25 e deve cair um pouco mais. Eu acho que existem grandes oportunidades de investimentos em empreendedorismo, franquias, né? Eu acho que o telespectador também deve, nessa visão de investimento, no momento em que ela tem um determinado dinheiro guardado, por que não pegar esse recurso e aplicar em um determinado empreendimento? E aí a gente conecta com o início do nosso programa, onde a gente trouxe o caso da Júlia e falamos de educação financeira. Sim. E fica muito claro perceber a conexão entre empreendedorismo e educação financeira. Eu fui instrutor para serviços financeiros lá do Sebrae e havia uma pesquisa que sempre chamava muita atenção. A taxa de mortalidade das empresas, que muitas fecham as portas no Brasil nos primeiros 5 anos, e olha só, os 4 principais fatores pelos quais as empresas fecham as portas no Brasil são a inadimplência por parte dos clientes, falta de planejamento financeiro, falta de acesso a crédito bancário e capital de giro. Todos relacionados à gestão financeira. Então, uma coisa realmente retroalimenta a outra. Vamos a mais participações. Agora a Isabela, que mora no Cabo, quer saber o seguinte. O investimento de aplicação CDB é um bom negócio? O CDB ele é um título emitido pelo banco, tá? E daí, então, dependerá do... E aí você vai ter o seguinte, bancos, o CDB ele tem determinadas faixas de acordo com o investimento que você tem. Então, se você tem lá 3 milhões, 4 milhões, o CDB, o banco vai lhe pagar uma taxa CDI melhor, né? Mas se você tem um valor pequeno, então a tendência é que você tenha uma taxa de rendimento do CDB muito pequena. E aí é melhor você aplicar na poupança, porque o CDB também tem imposto de renda, né? Para quem não conhece o produto CDB, é um certificado de depósito bancário, ou seja, um certificado de que você depositou dinheiro no banco, tão simples quanto isso, né? E aquela taxa de referência que eu havia comentado, então o banco ele comunica ao investidor assim, você está ganhando determinado percentual dessa taxa. Isso. Qual é a referência? 100%. Né? 100% é bom, menos do que isso não é bom. Para quem está começando e tem valores menores, no caso de comprar CDBs ou investir através de CDBs, você, na grande maioria das vezes, vai ter retornos maiores através das corretoras de valores independentes que eu havia comentado há pouco. E aí quem já tem quantidades maiores de capital, e você começa a equiparar essa concorrência entre os produtos através dessas corretoras e os próprios bancos. Temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas fala o seguinte, fala que está gostando muito das explicações, gostando bastante do programa e queria saber como é que ela faz para adquirir
os títulos de dívidas que foram falados no decorrer do programa, para fazer isso com mais segurança, né? Ela quer fazer os valores, falar sobre valores também. Será que isso funciona mesmo? Eu vou colocar 2 caminhos. O primeiro deles, de novo, tá? Isso não tem que ser complicado. Você colocar lá no Google, Tesouro Direto e o nome do teu banco. Todo banco ele é obrigado a ofertar isso para o investidor. Os bancos podem ou não ter uma taxa de intermediação, mas no primeiro momento, o que eu quero dizer é que no banco que você, se você eventualmente tiver uma conta corrente, uma conta bancária, você coloca no Google, né, o nome do banco e Tesouro Direto. Esse é um caminho. O outro caminho é investir nesses títulos aí sem taxa de intermediação, através das corretoras de valores independentes. Então, se o ouvinte tiver interesse, eu reforço o convite para me mandar uma mensagem lá no Instagram e eu vou ter o prazer de encaminhar para ele gratuitamente essa informação. Tem a pergunta aqui da Josi, que mora no bairro da Macaxeira. Tem muito a ver com o tema, mas a gente repassa. Quem sabe, né, vocês possam auxiliar a Josi. Ela disse que tem mais de R$1.000 na poupança e gostaria de saber se ela pode fazer algum saque no caixa eletrônico, sem precisar ir diretamente na fila, né, do caixa. Eu acho que dependendo do banco, ela pode fazer direto mesmo no caixa eletrônico. Temos aqui mais participações, muita gente dizendo que está gostando do tema. Tem outra participação sem identificação. A pessoa fala o seguinte, que em meio à crise o bom mesmo é criar o próprio negócio. Vocês concordam ou não concordam com a afirmação da telespectadora que não se identificou? Fala que está gostando bastante do tema que está sendo debatido, está aprendendo muito e fala sobre isso, né? Em meio à crise, o melhor mesmo é abrir o próprio negócio. Você veja a história dos mitos, né? A gente entende que investimentos é coisa que tem que ser complicada, que não é para todo mundo e tantas pessoas dizendo que estão gostando do programa. Então, é um bom sinal. Talvez isso seja um mito, né? Investimentos é para todo mundo, sim. O Calado acabou de comentar, né? Ou seja, empreender é uma grande alternativa, talvez a mais lucrativa de todas, quando funciona, quando dá certo. Então, uma recomendação, eu falei aqui há pouco tempo, para iniciar um negócio eu tenho que ter uma série de cuidados e nem sempre a gente tem essa formação. Então, uma casa que o empreendedor brasileiro tem à sua disposição com baixíssimo custo, muitas vezes até com consultorias e assessorias gratuitas, é o próprio Sebrae. Então, talvez seja um ponto de partida. Exatamente. Eu também recomendo o Sebrae. E também, para quem está querendo iniciar um negócio, ele também olhe as franquias, né? Porque já são modelos que já funcionam e tudo, então a tendência de dar errado é menor. Então eu também recomendo isso. Os telespectadores não só estão ligados aqui no programa, nas explicações, como também estão querendo ajudar, né? Os telespectadores que já mandaram mensagem também querem participar do bate-papo. Olha só que interessante. Uma telespectadora não se identificou, mas fala que o filho, ele faz um estágio no setor jurídico de um banco, né? E respondendo a pergunta do dinheiro de uma pessoa que deixou R$12.000 e não tem mais dinheiro no banco, ela fala que está vendo muitos saques por fraude, por parte de terceiros, por exemplo. Então é muito interessante que ela procure saber diretamente no banco se foi feito algum saque ou alguma transferência. É muito importante pontuar isso, né? Que a gente falou que a pessoa deveria procurar o banco para saber mais ou menos o que aconteceu, né? E a gente vê o interesse da população, não só pelo tema, mas também de ajudar, né, quem está participando. E é legal, quando a gente ajuda, isso volta, né? Então, que bom. Tem muitas mensagens aqui parabenizando os convidados, muita gente pedindo para falar um pouco mais sobre título de capitalização, mas infelizmente nosso tempo hoje está corrido, a gente queria muito responder a todas as perguntas, vamos fazer o possível para respondê-las após o programa. Agora a gente vai conferir a enquete de hoje, o resultado da enquete. A pergunta foi a seguinte: você pretende fazer algum tipo de investimento agora em 2018? Olha só, 32% das pessoas que ligaram e participaram responderam que sim, que tem interesse de investir ainda este ano. 68% responderam que não ou que ainda não. Diante de tantas explicações, você pode parar um pouquinho, assistir a reprise às 3 horas da tarde, né, ficar mais por dentro do assunto e quem sabe mais à frente você venha a fazer um investimento. Estamos agora na reta final do programa, é momento de agradecer aqui aos convidados, dizer que foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Emílio Calado, economista, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Finanças, diretor da Sociedade Pernambucana de Planejamento Empresarial. Emílio, obrigado pela participação. Considerações finais agora, fique à vontade. Obrigado, Walter, obrigado. Programa muito interessante. Eu acho que assunto financeiro é diretamente ligado ao bolso, né, ao nosso bolso.
e não é em 1h30, a gente discutiu bastante, mas são temas, existem diversos temas que daria aí para a gente conversar bastante. Mas eu agradeço e me coloco à disposição de vocês para outros programas aí futuros. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Volto mais vezes aqui ao nosso programa. Também queria agradecer ao Arthur Lemos. Arthur, ele é consultor financeiro, financista, sócio da DESOP, Educação Financeira. Ele também é especialista em mercado financeiro pela Bolsa de Valores de São Paulo, pós-graduado em Finanças Corporativas pela Fundação Getúlio Vargas. Arthur, obrigado pela participação. Considerações finais. Eu que agradeço, segunda vez aqui no Assunto do Dia, então é sempre um prazer muito grande. É uma missão, na verdade, levar isso para as pessoas, ajudar as pessoas de alguma forma. E a minha recomendação, se eu pudesse envelopar tudo que eu disse aqui hoje, se eu pudesse envelopar tudo, tenha uma atitude, se envolva com isso, porque vale a pena, né? E para as pessoas me pedindo para confirmar novamente que quiserem mais informações, eu deixo o Instagram Arthur Dantas Lemos. Vou ter um prazer em compartilhar mais informações. Desejo muito sucesso financeiro para todos. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos nossos convidados. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!